a sua participação, por favor. Pastor, uma vez eu trabalhava numa sapataria, estava chovendo muito, mas pensa numa chuva, sim, destruidora. E meu coração estava queimando para chegar no culto, mas queimando. Meu Deus, eu quero que a hora passe logo para fechar essa loja e ir embora para o culto. E eu era ministro de louvor lá naquela igreja, lá no Rio. Atrás da igreja tinha um montão de casa, era uma vila. E era um quintal mais baixo que a igreja. Pela chuva que estava caindo, pelo quintal ser mais baixo, as casas começaram a encher d'água. Só que antes disso, antes de eu chegar a essa conclusão, eu estava lá atrás e pensando assim, a pastora vai me dar a oportunidade para cantar, mesmo tendo chegado atrasada. E comecei a orar, Senhor, o que o Senhor quer ouvir de mim hoje? Qual louvor que o Senhor quer ouvir? O que o Senhor quer de mim? Aí me deu esse estalo de ir lá atrás, ver como é que tava as coisas, né? E eu vi um montão de gente botando móvel em cima da cama, pegando televisão, tirando da água e tal. Eu tirei o tênis, arregacei a calça, né, a perna da calça, fui lá ajudar esse pessoal. Aí, Deus falou no meu coração, é isso que eu quero de você. É esse tipo de oração que eu quero de você. Só que aí, né, enfim, pau quebrando lá, a chuva caindo, a gente tentando tirar água de dentro de casa com um baldinho. Eu falei assim, Senhor, eu preciso que pare de chover. Pastor, foi instantâneo, parou de chover. Ô, Glória! Glória a Deus. Aí eu queria compartilhar isso com os irmãos a respeito dessa misericórdia. E o pessoal lá atrás olhava pra gente com a cara meio torta. Esse pessoal aí na frente aí, faz barulho, não sei o quê, esse jovem aí bagunceiro, vive na igreja. A partir daquele dia eles começaram a olhar pra gente de um jeito diferente. Tá vendo? Isso aí é cultura de adoração wesleyana, que engloba a parte da misericórdia. Tá aí, irmão, que eu quero que vocês pensem o seguinte, por isso que nós estamos aqui nesse seminário, falando esse tempo, que nós estamos estudando realmente isso, a gente está estudando dentro do núcleo. Essa que é a ideia. Não é só cantar por cantar, ministrar por ministrar, louvar por louvar na frente lá. A adoração wesleyana, ela abrange mais do que executar lá na frente. O que se faz na frente é a ponta do iceberg. Embaixo está toda a estrutura. Então, pastor Clóvis, se nossas igrejas não tomar este conceito, vai ficar essa questão da adoração reservada para um grupo que tem lá, o grupo de louvor, de adoração. Muito Só barulho, importante. pastor. Só barulho, só som, só movimento, não tem adoração. Exato. Infelizmente, né? Eu pergunto a vocês, se os nossos líderes de louvor, nossos músicos, nossos adoradores, tivesse, além do púlpito, uma cultura como essa aí, que fica além de tocar e cantar, o dia a dia, da obediência, do serviço cristão, do servir a igreja, do servir a comunidade, era muito mais viável do que só estar lá cantando. Porque tem gente, pastor Cláudio, que é igual artista, só chega pro show. Só aparece pro show. É uma briga para tocar domingo, porque domingo ele tá cheia, né? Domingo eu tenho que fazer meu som. Tá tudo errado. Isso aí é um elitismo, é um esterismo que veio por meio da igreja. Deixa eu colocar um ponto aqui. Oi. Quer ver acabar comigo, pastor? Ver pessoas chegar na igreja só para cantar ou só para tocar, e daí, antes de começar a palavra, se retirar e ir embora. Isso acaba comigo. E perde totalmente a moral comigo. Tá vendo aí? A pessoa que não tem essa diretriz aqui da nossa aula, não sabe o que é isso, que é muito mais do que isso aí. Nós estamos trabalhando no alicerce, estamos trabalhando lá na raiz, na raiz. Há uma situação que aconteceu comigo, quando era missionário, eu fui consagrado pastor em 89. Portanto, quantos anos, né? Eu tinha 22 anos, estou com 55. Eu comecei cedo. E eu fui enviado para o campo missionário. Eu já estive no Vietnã, cara. Já estive no Vietnã. Fui enviado para o campo missionário. Meu Deus do céu. Estou para dizer para vocês que foram as maiores experiências da minha vida. Estou para dizer para vocês que aquilo que eu passei lá me dá a estrutura até hoje. Eu não sou de uma geração Nutella, não. Não sou de uma geração mimimi.
Não sou da geração veludo, não. Rapaz, cheguei numa igreja lá, fui nomeado para uma igreja 3P. Sabe o que é 3P? Já falei outra vez, né? Pequena, pobre, problemática. Igreja 3P. Fui para lá. Meu irmão, não foi fácil não, tá? Pessoas muito carentes, condições subhumanas. Eu fui lá para uma irmã que é endemoniada, quando eu coloquei a mão nela, ela falou assim, pastor, não é demônio não, é fome. Eu estou com fome, caí com fome. Rapaz do céu, imagina. Um dia, eu era solteiro, então eu jantava na casa do presbítero, almoçava na casa do diácono, eu ficava ali, um pastor solteiro. Eu cheguei da janta da casa do presbítero e eu vi dois pés atrás da cortina, dois tênis atrás da cortina, e a cortina respirando. Era um ladrão que estava na igreja. Aí eu, com medo, o menino de 22 anos, eu falei assim, bem alto, ai, meu Deus, esqueci minha carteira na casa do irmão Elias. Aí saí correndo para a casa do irmão Elias. Cheguei lá, irmão Elias, na igreja no templo, tem um ladrão lá. Aí o presbítero passou a mão no cepo de pau, o presbítero, e falou, irmão, aqui comigo é a mão e a razão. Tendo razão... Ele estava exercendo o ministério de aposentar. Aposentar. Aí, ele veio, cara. Chegou lá, já tinham roubado a igreja. Levaram o microfone, levaram a guitarra e a caixinha de som. Chegou domingo, eu emprestei o som de uma igreja irmã, da igreja Vale da Bênção, que o pastor me emprestou, meu amigo, pastor Nicásio, emprestou o som, e eu falei, ó, irmão, eu estou aqui com o som emprestado da igreja, porque roubaram nosso som, e fiz o culto. Vamos orar para a gente comprar outro. Isso foi domingo, tá? 2h da manhã, na minha porta, batendo com força. Com força, pá, 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 na porta da casa pastoral. Eu levantei assustado, às 2h da manhã. Quando abri a porta, tinha um rapaz no chão caído, todo ensanguentado, mas muito sangue. E 3 caras em pé. Disseram assim, pastor, essa guitarra é sua? Olha essa guitarra aí. Eu falei, é. Esse microfone é seu? Eu falei, é. E essa caixa é sua? Eu falei, é. Esse cara aqui roubou sem falar comigo. Eu sou o que coordena aqui o roubo da cidade. Ele roubou essa igreja? Não pode, essa é a nossa igreja. Não pode roubar a nossa igreja. Ele falou assim, eu falei, como é que você soube que roubaram a igreja? Ele falou, porque a minha mãe é da sua igreja. A mãe dele, a mãe do cara do bandidório da igreja. Eu falei, quem que é a sua mãe? Ela falou, mulher José. Eu falei, melhor cliente que eu tenho. Quero muito bem a ela. A mulher de Deus. Mulher José é uma mulher de Deus. A mãe dele ouviu no culto e contou para ele. Ele devolveu tudo. Eu coloquei tudo para dentro, fechei a porta e o cara ficou na rua gemendo. Ai, oi, ai. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu chamaria o SAMU. Eu chamaria a ambulância. Mas eu esqueci. Abriu a porta da igreja, da casa pastoral, e coloquei o ladrão lá dentro. Fui lá, a toalha, molhei a toalha e enxuguei o sangue dele todinho, enfaixei ele todo e joguei ele no sofá para dormir. Aí dormiu o ladrão no sofá e eu no quarto. De manhã, acordei, o ladrão, pastor, me perdoa, me desculpa. Na outra semana, ele veio no culto com a família, aceitou a Jesus, e eu batizei nas águas. Quando eu fui embora, deixei ele como diácono da igreja. Glória a Deus, hein? Glória a Deus, pastor. É isso, igreja é transformacional. Glória a Deus. Amém. Lembra que as igrejas hoje, pastor, elas só querem saber de possuir bens. Não estão se preocupando com o povo. É possuir bens, templos luxuosos, é só coisa assim que se reverte em financeiro. Não se preocupam muito com o povo, não. Ninguém quer se envolver com um problema, pastor. Há 11 anos eu trabalho com casos de recuperação, né, junto com a pastora Cícera, no ministério que Deus nos deu. Ninguém se importa com isso, não. O povo até fala, por que você se envolve com isso? Isso aí só dá trabalho. Mas é um povo, pastor, que precisa de Deus, né? O senhor sabe do trabalho. Então... Onde é que fica o amor? Não tem, pastor, não tem. Onde é que fica o amor? Vamos à prova. Vamos lá. Terminar com essa provinha hoje aí.
Vamos lá. Todo mundo a postos aí? Vai dar certo? Vai ser bênção? Ok. Então, essa prova, igual as outras, possui 0,25 de ponto. Se acertar as 4, ganha 1 ponto. Número 1. Escolha e preencha. O termo inologia significa e suas. Aí você pode escolher. Se for A, o termo inologia significa estudo da música e suas ramificações didáticas. Ou então, o termo teologia, inologia, significa acervo musical, coleções, aí tem, e suas coleções e conteúdos. Então, você escolhe. Se a resposta é A, o que é inologia? É estudo da música e suas didáticas, seria um A. Ou B, inologia seria acervo musical e suas coleções e conteúdos. Se for a resposta B, coloca um B. Se for a resposta A, coloca um A. Você pode falar, mas eu não vi isso na matéria. Não, dei sim, dei no começo lá, na primeira e na segunda. A2. O termo inódia, pode ver que é outro termo, agora é inódia. Inologia, por isso está aqui para aprender. Isso aqui é para aprender. O termo inódia significa A, estudo da música e suas ramificações didáticas, ou B, acervo musical e suas coleções e conteúdo. Pode ver que é a mesma resposta para as duas perguntas, só que as duas respostas estão aí. A pergunta de cima, a resposta está lá, e a de baixo está lá. É só saber fazer aí. Tá? Um é inologia, o outro é inódia. E é bom você saber o que é inologia e o que é inódia. Inclusive, você pode até chegar no culto e falar, irmãos, na inódia, o pessoal vai ficar assim, nossa, está falando difícil, inódia, né? Na inódia. Vai pensar que é língua estranha. Agora, o certo ou o errado? A base principal da inologia wesleyana é a teologia. Isso está errado ou está certo? Se está certo, se está errado é 3A. Se está certo, é 3B. A base principal da inologia wesleyana é a teologia. Se está certo, é B. Se está errado, é A. Ok? Até agora, tudo certinho aí, né? Vamos para o simultâneo. A ortopraxia da adoração wesleyana, o que é ortopraxia? É de comer? Se for, eu quero com cebola. Ortopraxia é a forma de fazer mais perto do original. O que é ortodoxia? Ortodoxia é o mais original possível, em termos de literatura, inclusive. Ortopraxia é a forma de fazer o mais perto do original. Então, a ortopraxia da adoração wesleyana está intrinsecamente ligada aos meios de graça. Esta fácil. Que são atos de A, justiça e atos de retidão. B, atos de sonoridade. E B, ou seja, atos de musicalidade. Ou atos de piedade e atos de misericórdia. A ortopraxia da adoração wesleyana estava intrinsecamente ligada, ou seja, a forma da prática da adoração wesleyana, mais original, né, mais conceitual, está ligada aos meios de graça, que são, aí vem, se for A, atos de justiça, atos de retidão. Se for B, atos de sonoridade e atos de musicalidade. Se for C, atos de piedade e atos de misericórdia. Ok? Alguém teve alguma dúvida aí no processo? Podemos ir para a contagem? Ok, vamos lá. Começando com o pastor Clóvis, então, como sempre, né? Vamos lá. Não sei se eu vou acertar dessa vez.
Vamos lá. 1A, 2B, 3B, 4C. Ok, obrigado. David. Vamos lá, pastor. Ficou 1A, 2B, 3B, 4C. Muito bem. Irmã Vivian. Aí, pastor. 1A, 2B, 3B e 4C. Muito bem. Marli. 1A, 2B, 3B, 4C. Muito bem, obrigado. Renato. Olá, pastor. 1A, 2B, 3B, 4C. Muito bem. Whindersson. Não tá, eu acho. Ele não voltou Tá. mais. Silvano. 1A, 2B, 3B, 4C. Olha, parabéns aí a turma de novo. Ponto máximo. Agora cada um está com 4 pontos. Que legal. Vamos voltar ali um ponto da terminologia. É muito, muito importante você entender isso aí, tá? Você viu que inologia agrega o termo logia, que é estudo. Então, a inologia é o estudo da música e as suas ramificações didáticas. Portanto, a adoração wesleyana ela tem uma inologia, porque ela tem um estudo didático, ela tem as suas tendências teológicas, tem as suas afirmativas de adoração, por isso que ela se torna uma inologia. Agora, inódia. Eu não sei qual de vocês não tinha ouvido essa palavra inódia alguma vez. Alguém aí? Ela não é comum. Não é Eu já comum. ouvi falar, pastor. Já tinha ouvido falar dessa palavra inódia, né? Inódia. Né? A inódia ela é o acervo musical. E são as coleções de conteúdos. No movimento wesleyano tem um acervo. Existe a inódia. Nós vamos conhecer. Acho que a semana que vem. A semana que vem parece que eu vou ter uma listagem. Semana que vem, talvez na penúltima aula. Nós vamos ter uma listagem da inódia wesleyana, que é bem interessante. O que eu acho também legal é que, como a Igreja Nazarena ela veio do fruto do avivamento da santidade, o forte dela foi a adoração, sabia? Inclusive os campos mirins, as reuniões campais que chamam, né? Hoje, essa ênfase que se dá à música, teve tempos, não sei se vocês irmãos lembram, antigamente, que a música tomava quase que inteiro. Era muito comum, na hora da pregação, o cara ter 10 minutos. Eu vi isso muitas vezes acontecer. Eu viajando o país inteiro. Quantas vezes eu preguei numa igreja que o pessoal cantava 2 horas? Era muita coisa. Eu não sei se vocês lembram, nos anos 80 tinha um negócio de fazer corinho de guerra. Primeiro era corinho de guerra, para depois começar, sabe? Na verdade, a igreja como Nazareno, por exemplo, e outras que foram oriundas do avivamento da santidade, eles trouxeram essa ideia essa parte musical muito tensa, muito grande, muito viva, né? E isso trouxe para a igreja um acervo musical enorme, enorme, enorme. O inário, você vê que o nosso inário é completo, é muita coisa ali que não foi explorado. Só o Carlos Wesley fez 6.500 hinos. Agora, vem cá, se for assim, peraí, como é que a pessoa faz 6.500 hinos? Como é que pode ter tanto hino assim? Então, na verdade, não é bem assim, não é 6.500. Ele pegava o hino e quebrava esse hino em 15 partes, às vezes. O mesmo hino. Ele quebrava, tipo assim, cantava 3 partes, depois parava, aí cantava a mesma coisa em 3 partes diferentes, às vezes usava a mesma música para outras letras diferenciadas. Só tem uma coisa
na historicidade wesleyana que, de acordo com a nossa cultura, é difícil entender. É verdade, o Carlos Wesley pegava alguns hinos, algumas músicas populares, inclusive algumas dos pubs, que os pubs eram locais de bebida, né? Era o bar de beber, mas de beber mesmo. Tinha até adega, essas coisas. Tinha até um porão para colocar os caras bêbados lá dentro, que os caras não conseguiam ir para casa, nevando. Aí ficava lá 20, 30 homens babando lá, arrotando, tudo sujo, horrível. Mas o Carlos Wesley, ele chegava dos locais, perto dos bares, ele ouvia as canções, ele fazia as mesmas canções com música evangélica, com letra, né? Aí tem um grupo hoje que fala assim, é pecado pegar música mundana e colocar letra. Bom, na motivação de hoje, eu não considero que seja muito correto fazer isso, não. A motivação dele era uma motivação evangelística, porque ele não vendia CD, ele não era artista, ele era um evangelista. E aí que nasceram os corinhos, porque olha só, gente, essa matéria é muito legal. Foi por causa da escola dominical e das crianças que o Carlos Wesley montou alguns corinhos baseado nas ideias folclóricas. No Brasil, nós temos algo semelhante. Por exemplo, no Brasil, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Ali, a trovinha. Aí vem a segunda parte. O anel que tu me deu, anel? Era vida e se quebrou. O amor que era não, isso acabou. Uma frase, quatro frasezinhas dentro de uma trova. Foi isso que o Carlos pegou. Seria como fosse assim, ó. Meu amigo, venha Cristo sem tardar. Se você não vier Cristo, no arrebatamento vai ficar. Entendeu? Se você está ouvindo e o seu coração está pleno, você pode hoje ser um abençoado nazareno. Entendeu? O pessoal pegava. Fácil, sim, bom de trova. Sim, né? Eu estou bom de trova, né? Tá trovador hoje. Trovador. Então, ele pegava esses corinhos, pedaços, né? E fazia essas montagens. A voz de Carlos Wesley era ouvida a 1 quilômetro num plano. Num terreno plano, você ouvia a 1 quilômetro a voz do cara. Teve tempo que ele cantava que o pessoal achava que ele ia morrer cantando, estourando os pulmões. Quando ele morreu, em 1738, o Wesley chorou demais. O Wesley dizia, perdi meu companheiro das conferências. Porque ele era o companheiro de Wesley, ele cantava, rapaz, chegava numa praça, ele abria a voz, juntava gente a rodo, aí o Wesley pregava. E aí ele usava as musiquinhas lá dos pubs. O pessoal de longe ouvia que, vamos lá, chegava lá, tinha letra. Agora, ele compunha, claro, a maioria das músicas dele foi composição de Deus, né? Letras novas, hinos, melodias novas, mas ele usava também desse subterfúgio social para fazer isso aí. Daí, quando foi em 1754, ele e o Wesley criaram os corinhos para as crianças. Foi aí que os corinhos foi usado, olha que interessante, para as crianças, que é dominical. A ideia foi boa, pegaram os corinhos e usaram para as campanhas evangelísticas. Aí você vai ver a Nazareno, a Quadrangular, que antigamente era a Cruzada Nacional de Evangelização. Olha como é que eu sei o negócio aí, né? Você vai ver o Brasil para Cristo, daquela época, o Deus é Amor, e outras que da primeira onda clássica do pentecostalismo. Assembleia de Deus, não? A Assembleia de Deus, em alguns pontos, sim. Não. A Assembleia de Deus, não muito, porque a Assembleia de Deus era muito harpa cristã, muito inário. As campanhas de rua, as campanhas de cruzada, em cima de caminhão, tinham os corinhos. Eu sabia muito deles. Mas que Jesus maravilhoso é esse nosso, que era uma paródia daquela música do Carnaval. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Entendeu? Você tá pegando aí?
E a gente cantava que chorava. Olha, mas que Jesus maravilhoso, olha na cabeleira, é a mesma coisa. E a gente cantava qualquer... corinhos cultos como vai abalar, quando Jesus voltar o mundo vai abalar, Cristo descendo, os céus se abrindo, os anjos cantando, a igreja subindo, vai abalar, porque também não tinha retroprojetor, não tinha data show, era corinhos cultos para você entender, mas esses corinhos cultos são oriundos da ideia da escola dominical de 1700, pela enologia wesleyana. Então, hoje, muitas igrejas usam isso, não sabem que nasceu nesse inteirinho aí. Olha quanta coisa interessante que a gente vai estar vendo nessa matéria aí, né? Deixa eu comentar ali também a questão da base da enologia e a teologia. Isso, gente, esse ponto é muito importante. Presta atenção, tá? Quando eu falo que a base da enologia é a teologia, graças a Deus que não é a filosofia. Porque tem muita adoração por aí que é a base em filosofia. E aquela filosofia que depois mata tudo, né? A nossa base é teológica. Eu não quero dizer que nós somos melhores, mais santos, mais perfeitos. Não. Não estou falando isso. Eu só estou achando bom que, graças a Deus, que a nossa base inológica é teológica. Porque ela é totalmente oriunda das Escrituras. A gente não canta a frase de um pensador. A gente não canta a frase de um filósofo alemão, inglês, francês. Não. A gente canta a palavra. A gente ministra a palavra pela adoração. Para mim, isso é maravilhoso. Se não fosse essa base aí, eu estava preocupado. Eu já vi música nas igrejas com letras de Mahatma Gandhi, com ideias budistas do meio lá jogado pelo meio. Ninguém está vendo, mas está lá enrustido. E estão cantando nas igrejas. E a teologia está ficando longe. Meu Deus, esse ponto, para mim, é um dos mais principais. Eu não sei se alguém quer comentar uma coisa sobre isso aí, mas esse ponto aí é... Olha, esse ponto me fechou, hein? Fechou. Se a nossa base é teológica, glória a Deus. O que estão cantando de música aí... Sim, pastor, não, isso é importante, essa base teológica, né? E voltando também um pouco do assunto de vida de santidade, vida em adoração a Deus, é aquele negócio, você vai adorar a Deus, você vai fazer um momento de louvor e adoração, vai fazer um momento de canto, você tem que saber o que está cantando. E tem que ter letra no que você está cantando. Hoje tem muitos louvores que você pega aí que tem uma frase, duas frases, o restante é repetição, o restante é só música, e você fica ali meio perdido, mesmo não sabe para que direção vai. E o importante de você ter uma base teológica é que você sabe, não, ali a base está na Bíblia, né? Você vê ali o exemplo aqui, Salmo 100, que vem na minha mente agora: celebrai a Cristo, celebrai, né? Com alegria, com o coração ali, mas você vai cantar e você vai dizer assim: poxa, mas onde que está isso? Tá lá no Salmo 100. É a mesma coisa. E muitos hoje não digo, né, mas uma época da minha adolescência, o pessoal gostava muito da banda Legião Urbana, uma banda mundana, né, mais circular, que o pessoal gostava, porque cantou lá a língua dos anjos. Mas aquilo lá tá onde? Foi tirado da palavra, né? Mas você veja, os próprios cristãos não aproveitam a palavra de Deus para ver a letra, ver se condiz, né? Perguntar a Deus: olha, eu estou fazendo aqui um novo louvor. Está condizendo com a tua palavra? Está dentro do teu querer? Não, simplesmente, eu vou pegar lá a melodia porque eu achei bonito, não sei aonde, vou pegar a letra. E estão trazendo letras até do mantra para dentro da igreja, né? Da New Age, estão trazendo para dentro da igreja, porque acharam bonito, porque acharam um momento de reflexão, músicas de reflexão que deixam a pessoa em depressão. Não, vamos trazer porque dá para fazer um louvor, dá. Não sei de onde que você tira a ideia que dá para fazer louvor, não dá, né? E daí você fala para um camarada: você é ruim. Não, porque você está fora, você está... Mas o que acontece? Se a gente estudar e ver que está dentro da palavra, é a base que nós temos.
né? Por isso que eu acho importante essa base mesmo da teologia ser, a parte do hino ser teologia. Eu queria dar uma sugestão, pastor Clóvis, eu queria dar uma sugestão aí para vocês, inclusive para os pastores que estão aqui presentes. Tirar um culto, fazer um culto, pode ser meio de semana. Irmão, vamos cantar só a palavra hoje. Reúne só hinos que seja a palavra. Faz um teste. Tipo, ó, vou dar aqui uma dica. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei. Então, isso é um hino, né? Esse que você falou, celebrar a Cristo. Cristo não está no Salmo, não. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantar. Então, o Senhor é o meu pastor. Tira um dia, vamos cantar uns 4 hinos vamos cantar a palavra hoje. Vamos cantar a Bíblia hoje. Eu te garanto que vai ser uma coisa diferente, né? É uma sugestão. Uma sugestão. Deixa eu comentar, então, o final ali, a ortopraxia da adoração. Olha que interessante isso, irmãos. Essa ligação que tem a adoração wesleyana com a prática. Não era só chegar, cantar e ir embora para casa. A adoração wesleyana, ela vinha de uma vertente e ia para outra. Ela vinha do sermão, as músicas eram escritas em cima do sermão ou dos textos que foram falados, aí era cantado e a partir daqui era evidenciado através de obras, através das obras de misericórdia. Interessante, porque não era só uma coisa que estava só preocupada com cantar e ir para casa. Eles tinham, além de cantar e ir para casa, eles tinham o dever de ser um impacto na sociedade. A música que eles cantavam impactava a sociedade. Através do quê? Do testemunho cristão, da dádiva, do amor ao próximo. Por exemplo, quando veio a Revolução Industrial, o metodismo preparou o povo para receber a Revolução Industrial. Pode ver que não teve guerra civil na Inglaterra, só na França. Em 1783, estava caindo a Bastilha lá, começando a Revolução Francesa, e a Inglaterra estava em paz. O povo wesleyano, eles pulverizou o país, que a ideia era essa, espalhar a santidade para toda a nação. Então, é bonito quando você vê um ministério de louvor, um grupo de adoração na igreja, a igreja que adora, a igreja que serve. Essa é a palavra. Eu uso na minha assinatura, eu uso uma frase em latim, quando eu assino, eu coloco em latim uma frase assim: se non digno serviriete, non digno servirie. Se eu não sirvo, não sirvo. Se eu não sirvo, não sirvo. Então, assim, a igreja tinha que sair desta ideia que a adoração fica só no púlpito, tornar tudo adoração e a adoração me impulsionar a impactar a comunidade. Aí é o que o irmão David falou, acho que foi o David, né, que falou, que foi ajudar na enchente aí. É basicamente isso aí, ok? Vamos lá, deixa eu abrir de novo aí, se alguém mais quer participar. As irmãs estão caladas hoje, não falaram nada. Cadê o grupo das irmãs aí? Tá meio devagar aí, as irmãs, mas tudo bem. Olá, pastora Marli, fala aí. Aí. A pastora Marli deve estar orando. Enquanto a pastora Marli está tentando ligar o microfone, eu vou falar uma coisa, eu posso falar porque o pastor Clóvis está aqui e ele sabe que é verdade. A pastora Cícera, ela costuma dizer assim, que servo que não serve, não serve. É bem isso. Irmã Vivian, pega essa frase aí e linka com a frase que Deus mandou Moisés falar para Faraó. Eu quero que o meu povo saia para me prestar culto. E a palavra culto engloba santidade, devoção e serviço. Tudo. Então, na verdade, essa matéria era uma matéria para a igreja inteira, porque a igreja que adora, não só aquele grupo na frente,
se a igreja inteira entende o conceito de oração, ela passa a ser uma igreja que impacta a sua comunidade. Correto? Quando a igreja descobrir que a adoração não é apenas cantar, quando músicos e ministros de louvor, né, que é uma palavra tão bonita, descobrir que adorar não é cantar, não é o período de louvor, é sim uma vida, eu creio que as nossas igrejas terão muito mais a capacidade de impactar a sociedade onde ela está inserida. Porque o que nós temos hoje, né, foi falado desde o início da aula, que as pessoas vão para a igreja, e hoje em dia, principalmente, a igreja ela só vai para frente, vamos dizer assim, se ela tiver uma boa banda, uma boa equipe de louvor, segundo falam, né? Só que nem sempre uma boa banda é uma boa equipe de oração e de louvor. Às vezes é uma equipe profissional, muito boa no profissional, mas em questão de vida, não tem, em questão de impactar a sociedade, não faz nada, e não há mudança de pessoas. Então, se nós, como pastores, como líderes, entendermos esta necessidade e realmente conseguirmos, vamos dizer, com que nossas igrejas una esta coisa da adoração no sentido da equipe de louvor, de quem toca, de quem canta, a vida, vamos ter um resultado tremendo, né? Pastora Maria, a grande pergunta é como fazer com que a nossa igreja impacte a comunidade? Como fazer com que a nossa adoração impacte? Porque o que nós temos visto é um povo que se junta segregado do bairro. Era aquele povo, nós. É um igrejismo, quando que a adoração wesleyana, ela permite que você seja centrífugo e não centrífugo. Né? Você veja aqui, o trabalho que o Wesley realizava, o Carlos Wesley, a música dele chamava a multidão. Era interessante. E aí eles recebiam a palavra. Então, a grande pergunta é, como vamos impactar a comunidade à nossa volta? A nossa adoração vai fazer isso? De que forma? Porque a ideia que a senhora colocou é interessante. Não é um adorador porque ele canta lá. Ele adora lá na rua. É lá no espetinho, é lá na feira, pagando pedágio, fazendo caminhada. Ali, se ele tem uma adoração, ele vai tocar, se ele for de plantação de igreja nos Estados Unidos, na CPP, que era uma equipe de plantação da igreja americana. Eu fui um dos diretores lá. A grande pergunta que nós mandava os missionários fazerem era o seguinte: Senhor, de que forma eu vou impactar a minha comunidade? Porque, irmã Marli, hoje em dia os cultos são vem e vê, mas na verdade teria que ser ir de contar. O paradigma tem que ser quebrado. Esse negócio de vem e vê passou. E para a nossa igreja, vem visitar, está com visitante, então, ir de contar. Nós estamos tão preocupados das pessoas virem que nós não estamos indo. Eu vou ficar em pé. Nós estamos tão preocupados das pessoas virem que nós não estamos indo. E o nosso culto é para nós. Quando eu falo isso, eu não falo em termos de nós, eu falo em termos gerais, tá? O nosso culto é para nós, nós aqui, é nós aqui, e nós estamos cercados de casas, de pessoas, de gente que, tem gente que na meia parede da igreja está morrendo. E nós ali dentro com tanta graça, tanta solução, mas é só para nós. Então, como é que a gente inverte esta coisa? Como é que eu vou impactar a sociedade? De que forma eu vou impactar? Essa é uma grande pergunta. Essa pergunta nós deveríamos... Pastor, só respondendo, né, ou tentando responder, eu acho que a única maneira da igreja
ou de nós como adoradores, independente de pastores ou membros de igreja, ou leigos, independe, a única maneira da igreja impactar e de nós impactarmos com adoração, sendo a adoração o estilo de vida, é se realmente nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque não existe impactar ninguém ou impactar o mundo sem uma vida total na presença de Deus. O mundo tem que ver em nós algo diferente. É o que Jesus disse. Jesus falou que os discípulos, né, ele falou, vocês serão conhecidos de todos pelo amor. Eu creio que hoje nós não estamos sendo, durante muito tempo, a igreja foi conhecida pela maneira de vestir, pela maneira de falar, por se separar e não fazer nada que muitas vezes as pessoas achavam que era pecado, e se conhecia o crente assim, muito pela maneira de vestir e tudo mais. Agora, não que não seja também, nós seremos conhecidos pela modéstia, pela decência e tudo mais, mas a única maneira de nós impactarmos, na minha opinião, é quando a igreja estiver realmente vivendo uma vida, quando nós, como cristãos, estivermos vivendo uma vida na dependência e na direção do Espírito Santo de Deus. Porque sem isso, nós cantaremos muito bem, nós teremos a melhor banda, só que, como ficaremos lá dentro da igreja e as pessoas ao nosso redor morrendo, sem salvação, nós não iremos impactar a vida de ninguém. Nós teremos um clube e não uma igreja que vai para fora e trabalha e faz a diferença onde está. Pastora Marli, o nosso maior exemplo é Jesus, certo? Ele é o maior exemplo. Como é que ele começa? Ele é levado pelo Espírito Santo, né? E vai ao deserto, na unção, depois ele sai no poder, realizando. Sim. Bom, ok, pessoal. Pastor Clóvis, está por aí? Opa, estou aqui. Amém. Estamos aqui encerrando, então, hoje. A gente volta amanhã com a parte que vem o contexto inológico das raízes wesleyananas, a inódia e a teologia sob o prisma wesleyano. Aí já começa a mergulhar mais dentro do contexto wesleyano. Você viu que nós fizemos uma passagem lá nas raízes do Velho Testamento, do Antigo Testamento, do Novo, Igreja Cristã. Chegamos pertinho agora do século XVIII. Vamos vir até nossos dias, mas tem um caminho pela frente aí. Amém? Pastor, Algum aviso, alguma coisa aí? Duas curiosidades. Sim. Que hino Jesus cantou na última Santa Ceia? Com muito louvor. Não? Ah, rapaz, os estudiosos dizem que foi o Salmo 22, né? Eles falam isso. Mas não sei se a Bíblia não dá nenhuma dica, né? Nenhuma direção. Não dá nem um parecer, nem uma frasezinha, nada. É igual o pastor Russell Shedd falou, né? A gente imagina coisas, mas se ela fosse importante, Deus teria registrado, né? Então, verdade. Vou ficar na imaginação. Não tem ideia, não. Eu vou até ver. Eu vi esse estudo sobre a possibilidade de ser um Salmo 22. Eu vou procurar onde é que está isso para ver que fundamento que esse pessoal tem. Porque tem que, se chegar a essa conclusão, tem alguma coisa aí, né? Dá para a gente olhar um pouquinho. Verdade, né? Só foi em termos de curiosidade. John Wesley também compôs música, não? Compôs alguns. Ele também gostava de cantar, de compor. Ele compilou alguns hinários também. Ele fez muita música em parceria com aliás, parceria o tempo todo, porque o que ele pregava, o cara escrevia. Era tipo legal, letrista, né? Ele corrigia Bem também legal. alguns termos no que eles cantavam. Ele lançou o hinário, né, também, o hinário para o povo chamado metodista. Olha, Deus. Legal. Amém, Ok? pastor, é isso aí. Então, amém. Espero ter sido uma aula proveitosa hoje. Vamos caminhando aqui, com a graça de Deus. Muito Tá bom, contigo aí. muito bom.